Boa noite a todos, que todos nós possamos ter mais uma noite de muito aprendizado, de muita harmonia, contando com a bênção dos nossos amigos espirituais. Eu queria, já que eu também sou trabalhador da casa, só complementar a informação do Pedro. Dia 10 do teatro não haverá palestra na Casa Espírita. Vamos todos para o SESC, todos os trabalhadores, tá? Então, o convite também é que todos os irmãos possam ir no teatro, para que não haverá atividades aqui na casa. O tema dessa noite que nós planejamos nos ocorreu mais ou menos um mês atrás, quando o nosso grupo de estudos aqui grupo que eu participo, na Casa Espírita, às quartas-feiras à noite, estávamos lendo a terceira parte do Livro dos Espíritos, que é o livro que nós estudamos. Na terceira parte, as leis morais, então a primeira lei, a lei divina ou a lei natural. E estávamos na parte sobre o bem e o mal. E aí nessa parte, ali pela questão 636, nós vamos compreender que a lei de Deus, ela é igual para todos. E que uma atitude má será sempre má, uma atitude boa será sempre boa. O que muda é a vontade da pessoa em praticar a ação. O mal será sempre mal, o bem será sempre bem. O que muda é a responsabilidade de cada um diante da ação. Responsabilidade essa que virá de acordo com o conhecimento que tem daquilo que está fazendo, da elevação moral, das circunstâncias, do ambiente da que a pessoa foi imposta. Então Deus, ele sempre vai considerar muito mais a intenção do ato do que o ato propriamente dito. E ali na questão 637, então, que gerou bastante conversa e que nos deu essa ideia, Kardec pergunta: será culpado o selvagem que, cedendo aos seus instintos, se nutre de carne humana? E os benfeitores espirituais, então, na resposta, não se discute a questão do que o selvagem está fazendo ou não, mas ele responde: eu disse que o mal depende da vontade. Pois bem, tanto mais é culpado o homem, quanto melhor ele sabe o que ele faz. As circunstâncias é que vão dar uma relativa gravidade ao bem e ao mal. Então, é muito mais culpado aos olhos de Deus o homem instruído que comete uma pequena injustiça do que o selvagem ignorante que se entrega a seus instintos. Porque o selvagem não sabe o que está fazendo, não tem a noção real do mal que ele está praticando. É um mal, mas para ele, é uma sinceridade, ele acha que está fazendo algo de bom para ele, adquirindo as forças do inimigo, seja o motivo que for. Quando o homem instruído, que tem o conhecimento, e mesmo assim comete um pequeno ato de injustiça, seja qual for, é mais responsável do que este selvagem. Nós podemos então chegar a uma conclusão interessante de que, quem sabe, o homem que estaciona o carro em local proibido, sabendo que ali é local proibido, é mais culpado diante aos olhos de Deus, diante da lei divina, do que, por exemplo, uma adolescente que se descobre grávida e, num ato de desespero, tenta o aborto sem saber o que está fazendo, sem ter a noção real de que existe uma vida dentro dela. De repente, e muitos ainda acham que a vida só inicia depois do nascimento. Então, de repente, dentro dessa falta de conhecimento do que realmente está acontecendo, de que o feto tem uma vida, o mal que ela está cometendo é um mal, e acontece bastante, a responsabilidade é menor diante daquele homem que, sabendo que está fazendo errado, estaciona no local proibido, dirige alcoolizado, fica com um troco a mais, sabe que está fazendo errado e faz mesmo assim diante do seu egoísmo, do seu orgulho, da responsabilidade dele é muito maior.
Como, por exemplo, agora, qualquer espírita, se comete um aborto, ou pelo menos incentiva, a responsabilidade é gigantesca, porque nós sabemos que a vida inicia na concepção. Mas então é isso que nos trouxe a ideia, o despertar de cada um para as ações que nós estamos fazendo, e o quanto de responsabilidade nós temos sobre essas ações, e o quanto isso vai direcionar, vai modificar a nossa vida. O quanto eu realmente estou aproveitando a minha existência para praticar atos bons, o quanto eu ainda estou simplesmente buscando coisas do mundo, coisas temporárias, sem me preocupar comigo ou com os outros. A primeira questão que nós queremos trazer é o que nós vamos encontrar bastante no Livro dos Espíritos, na obra, toda a obra espírita, e também nas passagens de Jesus, que nós vamos ver depois. É mais agradável aos olhos de Deus, ou então Deus julga de tal forma. Nós não podemos de forma nenhuma imaginar que Deus é um ser sentado numa cadeira, com um caderno, anotando as nossas ações, fazendo cara de aprovação ou de reprovação para cada ato nosso, ficando contente ou descontente, ou marcando pontinhos de bom e de mal. Isso complica muito as coisas. Deus, conforme nos explica a doutrina espírita, é uma energia inteligente que deu origem a tudo. É uma energia que preenche todo o universo. Um fluido extremamente etéreo, onde tudo que existe está mergulhado dentro. E Deus se expressa através das suas leis, as leis de harmonia, as leis de equilíbrio. A mesma lei que faz com que os átomos se unam numa molécula, numa união de equilíbrio, são as leis que regem a nossa vida, também tendendo sempre ao equilíbrio, sempre à justiça. Então, quando eu cometo um ato de injustiça diante aos olhos de Deus, na verdade, é um ato de justiça diante as leis divinas, que estão sempre operando, porque nós todos estamos mergulhados dentro da energia divina, dessa energia inteligente e equilibrada. Porque o nosso pensamento, aquilo que nós somos, também é energia, também parte de nós, e é como se fosse um registro fiel do nosso estágio evolutivo, das nossas ansiedades, dos nossos desejos e da real intenção em tomar cada atitude. Isso está impresso na energia que sai de nós e parte pelo universo. Então, assim como tudo está mergulhado na energia divina, o nosso pensamento também se locomove através desse fluido divino. Então Deus sabe aquilo que eu estou pensando. Assim como quando eu estou mergulhado numa piscina em movimento, toda a água se movimenta junto, no momento em que um homem pensa, Deus sabe, porque esse pensamento movimenta a energia divina. É por isso que ele sabe a intenção do ato, do que o ato propriamente dito, porque nós podemos maquiar a ação que nós estamos fazendo, disfarçar a real intenção, mas para Deus não há segredo. E se eu tenho alguma dúvida se aquela minha atitude está errada ou não, eu posso fazer algumas questões. Eu posso perguntar se Jesus faria parecido. E não é só na doutrina espírita, todas as religiões têm Jesus como modelo e guia, como o ser que deve ser seguido. E o Espiritismo traz isso para nós. Ele é o exemplo de perfeição moral. Se eu tenho alguma dúvida qual que é a lei de Deus, lembra o que Jesus fez? Jesus foi a expressão ativa, viva, da lei divina. Então, se eu estou com pressa e só preciso pegar alguma coisa numa loja no centro, e a única vaga é uma vaga de deficiente, de idoso, será que Jesus colocaria o carro ali? Se alguém me dá um troco a mais, se engana em algum valor, Jesus ficaria com isso? É um bom guia que eu tenho. Mas se eu não quiser esse, eu posso imaginar, e se outra pessoa fizesse aquilo que eu fiz? Como é que eu julgaria a ação da outra pessoa? Exatamente da mesma forma que Deus não usa duas medidas para julgar as coisas, eu também não posso. Então, se eu condeno a ação da outra pessoa, eu devo condenar a minha ação também.
Mas uma boa forma, e talvez uma das melhores, é imaginar se todo mundo fizesse aquilo que eu fiz. E se todas as pessoas estacionassem em cima da faixa de segurança, como nós vemos todos os dias. E se todas as pessoas dirigissem alcoolizadas na estrada. E se todas as pessoas que se estressam no trânsito descessem do seu carro e brigassem com o outro. Como é que seria o nosso mundo? E a Terra atravessa no momento, um período de transição, indo para um mundo um pouco melhor, onde o bem será a maioria? E será que essas ações condizem com um mundo melhor que o nosso? E no estágio após os mundos felizes, que a Terra um dia há de chegar também, quem que vai habitar o mundo feliz? Será que são os homens e mulheres que cometem essas pequenas injustiças? Ou será que serão pessoas que sempre estarão preocupadas em fazer o bem, em ser justos, em ser honestos? Então é necessário esse despertar, que nós possamos aproveitar o tempo que nós temos, despertar para essa realidade das nossas atitudes, se elas estão corretas ou não. O quanto eu estou me prejudicando o outro. E usando o conhecimento da doutrina espírita a nosso favor, porque ela vai nos dizer que a nossa vida verdadeira não é essa, não é a vida de encarnado, é a vida espiritual. Nós estávamos vivos antes de nascer, fizemos um planejamento de uma reencarnação e aqui estamos aplicando esse planejamento e voltaremos depois ao mundo espiritual. Isso é um fato e ninguém escapará disso. E ao chegar no mundo espiritual, faremos uma análise de como é que foi a sua vida. Muitos espíritos voltam do além-túmulo, nos trazendo a dor imensa que eles têm do tempo perdido, de não ter aproveitado a reencarnação para melhorar em si, e voltam ao mundo espiritual exatamente iguais de como partiram, sendo uma reencarnação então que terá que ser refeita. E sendo Deus a inteligência suprema, nada do que Ele faz é inútil ou não tem sentido. Então, se Ele nos deu a vida, não é para desperdiçarmos, não é para usarmos somente para o nosso prazer, o nosso orgulho e egoísmo, mas sim para nós crescermos, porque o objetivo é que um dia nós possamos voltar a Ele, a este convívio amoroso com Deus, do tal qual Jesus é sim o nosso exemplo. E é uma coisa que nós podemos nos preocupar e pensar como chegar, como será que será a nossa chegada no mundo espiritual? Será doce ou será amarga? Como é que será rever as ações que nós cometemos na nossa vida? E talvez pensar que, apesar de todas as dificuldades, nós sempre nos esforçamos para nos melhorarmos e termos uma chegada mais tranquila, ou então um arrependimento grande de termos desperdiçado grandes oportunidades de nos melhorarmos e de auxiliarmos aqueles que estão ao nosso lado, como a nossa família, como nossos filhos. O conhecimento espírita ajuda muito na chegada do outro lado, por já compreender mais ou menos o que vai acontecer, que estamos vivos, que seremos recebidos por alguém, e Deus queira que façamos por merecer ser recebidos por aqueles que nós amamos e que nos precederam ao mundo espiritual. Mas é a prática do bem que vai garantir essa boa chegada. Só o conhecimento não vai garantir que a minha recepção seja as mais calorosas de alguém que esforçou-se na sua vida pela prática do bem, pela justiça, pela honestidade. Então o nosso grupo conversava sobre isso e uma colega trouxe um exemplo, e nós não vamos de forma nenhuma criticar nenhuma religião. Aliás, o Espiritismo nos ensinou a respeitar todas as religiões, mas ela conta de uma amiga dela, uma conhecida, que toda vez que fazia alguma doação, um lanche para a igreja ou qualquer outro ato, doação de uma cesta básica, anunciava bastante aquela doação e falava para todo mundo e chamava as pessoas para dizer que ela tinha feito aquela doação.
E quando fazia aquelas as rezas que algumas igrejas têm, que duram certos dias, eu não tenho muito conhecimento, não quero falar nada incorreto, mas são rezas que duram vários dias e que demora bastante para fazer, e fazia a reza pela paz mundial, anunciando também a todos, falando bem alto, e como se fosse algo realmente incrível, esse trabalho de rezas pela paz mundial, porém ligado com todos os irmãos, sem se falar com toda a sua família. E nós perguntamos qual que é o valor destas orações, destas rezas, pela paz do mundo, se eu não tenho paz com a minha casa, com a minha família, se eu não estou em paz com o meu irmão, ainda não houve um despertar para a realidade das ações, ainda é uma busca da recompensa do mundo, eu ainda quero escutar elogio de alguém do que realmente me preocupar com a minha reforma interior. Então essas são as questões do despertar. Mas a questão não está somente lá. Nós temos que nos preocupar com o que acontece na casa espírita, com o que acontece na nossa casa. E semana passada um colega nosso lembrou, vamos cuidar para que o Evangelho do Lar também não se torne um ritual ou uma cerimônia. Porque também é um momento em que nós oramos. E não pode ser algo só porque a doutrina espírita recomenda, ou eu vou na casa espírita e sempre dizem para mim fazer o Evangelho, e eu faço de forma automática, esperando que termine logo para voltar para a novela, para voltar para o filme ou para aquilo que eu estava fazendo. Porque senão ele se torna um ritual como qualquer outro, como de qualquer outra religião. E às vezes nós vamos pegar um texto muito bonito da Joana de Ângeles, que nos fala, prepara a mesa com um pano, bota água pura e ore junto com a família que Jesus virá em visita. Ela não está dando um roteiro de como é que deve ser feito, ela está falando da importância do momento da família orar, porque quando 2 ou mais orarem em nome do Cristo, Ele ali se fará presente. Então é a importância do momento que a família vai unir-se, vai alterar os seus compromissos, vai mudar a agenda para estarem juntos naquele momento, que com a correria dos nossos dias talvez seja um dos poucos momentos em que a família une-se, e vão orar, vão abrir um texto, ler e discutir sobre aquele texto, aplicar nas vidas, e fazer uma oração pedindo um auxílio com sinceridade, com um sentimento, porque é isso que vai ter valor. Se eu quero orar pela paz do mundo, que tenha valor a minha oração, mas que eu lembre do meu irmão do meu lado. Porque assim como nós, as outras religiões também conhecem muito bem as passagens do Evangelho do Cristo, e principalmente nessas questões, conhecem o Evangelho de Mateus, no capítulo 6, no versículo 1, quando ele vai dizer que cuidai para não fazer as grandes obras diante dos homens, para serem vistos por eles, porque senão não tereis a recompensa do vosso Pai que estás nos céus. Quando derem esmola, não façam soar diante de si trombetas, como fazem os hipócritas nas sinagogas e nas ruas, para serem louvados pelos homens. Em verdade eu vos digo que já receberam a sua recompensa. Quando deres esmola, que a tua mão esquerda não saiba o que faz a mão direita. Porque assim como a tua esmola se deu em segredo, o Pai que vê o que se passa em segredo vos recompensará. Então, na questão da doação, ele está falando ali, Jesus, da questão interior, do sentimento da doação. Eu estou doando por quê? Para ser visto pelos outros, para receber um elogio, e nós percebemos muitas pessoas assim, quando fazem algo de bom, quando dão um presente para alguém, falam e querem escutar o elogio, querem escutar que a pessoa diga como você é boa, ou eu faço porque eu quero ajudar de verdade, sem me preocupar com o que virá depois, se a pessoa vai me elogiar ou não. Por que eu estou fazendo bem? Qual que é o sentimento que eu tenho? Por isso que Jesus diz que a tua mão esquerda não sabe o que a mão direita dá, porque tem que ser em segredo. Porque eu estou doando, por que eu estou doando? Se é só pelo elogio dos homens, no momento em que os homens me elogiarem, eu tenho a minha recompensa. Mas ele fala que a recompensa que tu tem que buscar é a de Deus. E aqui nós voltamos. Como é que é a recompensa divina? A energia que eu estou emanando está dentro da energia divina, e ele sabe a minha intenção.
Então, no momento em que eu desencarnar e eu vou dizer, mas eu fiz bem a tantas pessoas, mas você queria a recompensa do mundo, então não valeu aquela doação. Vai haver uma amargura ao chegar no mundo espiritual e perceber que aquelas atitudes não valeram nada, porque o objetivo era simplesmente a recompensa do mundo. E o Cristo já nos ensina, há 2000 anos, que a recompensa verdadeira, ela é no mundo espiritual, no mundo verdadeiro, na nossa pátria verdadeira. E eu não tenho que buscar, através das minhas ações, a recompensa aqui e agora. E segue então Jesus na mesma sequência: quando orarem, não façais como os hipócritas que oram em pé nas sinagogas ou nas esquinas das ruas para serem vistos pelos homens. Em verdade eu vos digo que eles já receberam a sua recompensa. Quando orares, entra no teu quarto e fecha a tua porta e ora a Deus em segredo, porque o Pai que sabe o que se passa em segredo vos recompensará. Então, novamente, eu estou orando porque, se eu estou fazendo as orações pela paz do mundo, pelo que seja, por que eu estou anunciando aos outros? Por que eu tenho que falar toda vez que eu sempre faço o Evangelho no lar, naquele horário rigoroso? Eu quero que as pessoas me digam que eu sou bom, ou eu estou fazendo isso porque eu creio que é importante? Porque eu sei o quanto a prece me ajuda, o quanto ela acende uma luz dentro de mim que me livra da tristeza, das angústias, estabelece um canal de conversa com os benfeitores e a minha vida fica mais tranquila, eu fico mais fortalecido diante das dificuldades? Ou eu quero que as pessoas digam como você ora bastante? Qual que é a intenção daquilo que eu estou fazendo? Isso eu devo me preocupar. Isso que Jesus já traz há muito tempo, ele sempre falou em todas as suas passagens das questões internas, daquilo que o coração está sendo colocado na ação. Ele sempre criticou as ações dos fariseus, porque esses queriam serem vistos, queriam ter a recompensa das pessoas, queriam ser bem falados por todos, por isso oravam em pé, quando iam doar, chacoalhavam o braço para que a pulseira fizesse bastante barulho e todo mundo visse as moedas que eles estavam colocando no baú. Eles queriam a recompensa da terra, e a chegada no mundo espiritual nesses casos é bem dolorosa. Quando Jesus está almoçando com pessoas de má vida, outros que está falando com os publicanos que recolhiam os impostos, os fariseus apontam: esse é teu mestre que come com publicanos e pessoas de má vida? E Jesus diz: eu não vim para os sãos não precisam de remédio. Então Jesus veio para aquelas pessoas que reconhecem as suas próprias faltas e querem melhorar-se. Porque o fariseu que aponta, ele está totalmente errado também. Ele não é um são, digamos assim, na questão moral. Mas por que Jesus diz que ele é são? Porque ele acha que ele está certo. Porque ele não despertou para a realidade ainda, não faz uma análise completa de si, das suas próprias ações, e acha que o que ele faz está bom. Enquanto a pessoa, aquela equivocada, reconheceu o seu erro, foi atrás de Jesus, e é para esses que ele veio. E Jesus diz aos fariseus nessa passagem: vão e aprendam o que significa misericórdia, quero e não o sacrifício. E aí nos espanta mais ainda, porque isso está no Velho Testamento, no profeta, esqueci o nome, que é a passagem quando as pessoas estão fazendo oferendas a Deus, mas estão brigados com a família. Então Deus diz ao profeta: eu não quero as oferendas, eu não quero os sacrifícios, eu quero a misericórdia com os irmãos, eu quero a ação interior, eu quero aquilo que vale de verdade, que é o ato de perdão, que é a misericórdia que eu tenho que ter, a benevolência com os erros dos outros, não oferendas exteriores. E isso então nos vem sendo trazido quantos 1000 anos? E aqueles que frequentam a igreja ou frequentam um pouco a casa espírita, nós vamos tendo esse conhecimento. E o que eu estou fazendo com isso? Quando Jesus diz: se tu for fazer uma oferenda e lembrar que teu irmão tem algo contra ti, larga a tua oferenda a Deus no altar, reconcilia-te com teu irmão e depois tu volta a fazer a oferenda. Então de nada adianta as questões exteriores.
se aquilo que está interno não está sendo trabalhado para o bem? A oferenda a Deus nunca terá valor. Ou qualquer ato externo, se o meu ato interno de auxílio ao próximo ou de auxílio a mim mesmo, as minhas questões de dificuldade não estão sendo consideradas. E sendo que Deus sabe o que se passa dentro de mim, Ele sabe a real intenção daquilo que eu estou fazendo, daquilo que eu estou. Entende? Então eu tenho que analisar as minhas questões da minha vida. O que eu estou fazendo com ela? E nós nos lembramos então da passagem do livro Paulo Estevão, depois que Paulo de Tarso converte-se ao cristianismo. E é interessante esse momento da conversão, primeira, porque Paulo dá-se conta dos seus equívocos como fariseu, perseguidor de cristãos, mas ele diz os meus erros inocentes, então o equívoco sincero, porque Paulo realmente acreditava que estava defendendo Moisés, que era isso que ele tinha que fazer, agir com aquela dureza, com todos aqueles que pensavam contra. Mas no momento em que ele conhece a verdade, no momento em que ele encontra com Jesus e ele se dá conta do seu equívoco, ele altera a sua vida completamente, despertou para a realidade e passou a alterar o seu comportamento. E então, passa alguns meses dessa conversão, ele está conversando com o seu mestre Gamaliel, lá em Palmira, no deserto, e ele está muito confuso sobre que ação fazer a partir de agora. E Gamaliel diz a ele: antes tu ganhava a vida na tribuna apontando os erros dos outros, agora Jesus te convida para analisar os próprios equívocos. E é isso que Jesus nos convida, a analisar os próprios equívocos e alterar o comportamento. Então Paulo vai para o deserto, fica 3 anos conhecendo-se a si mesmo. Não precisamos ir para o deserto, mas nós podemos começar a nos conhecer a nós mesmos e analisar a intenção de cada ação. Por que eu estou realizando cada gesto, cada atitude minha? Porque esse é o convite de Jesus e também é o convite da doutrina espírita, que eu passe a analisar os meus próprios equívocos. Teve uma entrevista de Chico Xavier no programa Pinga Fogo, 1970, onde o Chico diz que ele era portador de atitudes não recomendáveis e que possuía um egoísmo gigantesco. É engraçado pensar no Chico com egoísmo, sendo que a vida dele toda foi dedicada à mediunidade e ao carinho e assistência aos mais necessitados, à caridade. Só que isso que significa que o Chico, analisando-se a si mesmo, percebeu que ainda tinha coisas a serem melhoradas. E esse aqui é o verdadeiro cristão, o verdadeiro espírita, é aquele que esforça-se para melhorar-se e domar as suas más tendências. Então, nós não sabíamos, mas o Chico, analisando-se, ele não achou que todo o bem que ele fazia era o suficiente. Eu faço bem, então está tudo bem, está pronto. Não, ele continuava analisando-se, continuava observando-se a si mesmo, as suas ações, e ainda acreditava-se em várias coisas a serem corrigidas. Com certeza menores do que a que nós temos, mas é o exemplo daquele homem que dedicou a sua vida à caridade, sempre analisando-se para descobrir aonde ele podia melhorar-se. No Evangelho segundo o Espiritismo, nós vamos ter o capítulo sobre o homem de bem, e lá vai dizer: o homem de bem, o verdadeiro homem de bem, é aquele que cumpre a lei de justiça, de amor e de caridade na sua maior pureza. Ele interroga a sua consciência sobre os seus próprios atos. A si mesmo, então, ele vai perguntar se ele violou a lei de justiça, de amor e caridade, se ele praticou o mal, se ele fez todo o bem que ele podia ter feito, se ele desprezou alguma ocasião de ser útil, se ninguém terá algo para queixar-se dele, se ele faz ao outro tudo aquilo que ele gostaria que lhe fizesse. Então, será que eu sou verdadeiramente um homem de bem? Será que eu estou analisando as minhas atitudes e tentando corrigi-las no dia seguinte? Ou será que eu cometo as pequenas injustiças do dia a dia achando que está tudo bem? Porque essa é uma forma de viver buscando a recompensa do mundo, um apego às questões materiais ainda, vivendo então por uma vida que se esgotará, não vivendo para a vida verdadeira, que é a vida espiritual. E no capítulo seguinte, é o homem de bem,
No Evangelho segundo o Espiritismo, nós temos os bons espíritas, onde Kardec fala desta questão, daqueles que possuem conhecimento do Espiritismo, mas não aplicam. Estão só na ponta do iceberg, nos 10% do Espiritismo, que é tranquilo de se compreender, que tem a questão dos fenômenos, da lei de causa e efeito, mas os 90%, que é a transformação moral, são ignorados, e vivemos assim, então, como que num nevoeiro, onde não se enxerga realmente a realidade da vida. E Kardec comenta, será que falta inteligência às pessoas para esse despertar da realidade? E a resposta é não, porque nós vamos encontrar pessoas com uma inteligência mais precária, mas com amor, com uma caridade muito grande. O que falta é uma sensibilidade do senso moral. E aí eu sempre me pergunto, como está o desenvolvimento dessa sensibilidade do senso moral, desse questionamento interior sobre as nossas ações? E toda vez que eu leio esse capítulo e penso nesse assunto, eu lembro de mim. Eu conheci o Doutrina Espírita muito cedo, aos 12 anos de idade. Vim à Casa Espírita, não era aqui atrás, numa casinha. Estudei alguns meses e saí. Lá pelos meus 21, eu voltei ao grupo de estudo, mais acompanhando quem estava vindo do que realmente porque eu queria ver. E para mim a doutrina espírita sempre foi muito simples, muito lógica. Deus não é uma pessoa, é esse fluido, lei de causa e efeito. Se eu fiz algo de mal, eu vou ter que responder depois. A reencarnação é o exemplo da justiça divina. Tudo muito tranquilo de se compreender. Mas era uma doutrina que estava lá, nos livros, no romance, nas outras pessoas que tinham dificuldades. Porque eu olhava para mim, ainda muito jovem, e não via nenhuma maldade. Eu não fazia mal a ninguém. Então não tinha por que analisar. Então, quando eu desencarnasse, era óbvio que eu ia acordar numa cidade espiritual, muito bem recebido, com palmas por ter sido uma pessoa boa. Esse é o espírita imperfeito. Eu tinha o conhecimento dos 10% do espírito e achava que aquilo valia. Não havia nenhuma reflexão interior realmente. E acredito que ia ser muito triste o desencarne nessa época. E pensando hoje, inúmeras oportunidades desperdiçadas, não necessariamente na pessoa má, mas essas pequenas injustiças aconteciam, achava que estava tudo bem e seguia a vida sem dar muita importância verdadeira para essa vida verdadeira, vida espiritual. Era a vida totalmente da matéria e das questões aqui do mundo. Então, já quase com 30 anos, meu pai me deu um livro, Autodescobrimento, da Joana de Ângeles, e eu começo a ler aquele livro, e ela chega na parte que ela fala sobre raiva, sobre amargura, lamentações, e ela diz o quanto isso traz problemas no sistema digestivo, o quanto a raiva traz distúrbios psicológicos, altera o funcionamento do corpo. E eu comecei a pensar nos problemas que eu tinha de saúde, nos problemas digestivos, mas isso faz sentido, eu pensei. Então, será que eu não estou com muita raiva? Aí ela fala da lamentação, que é uma questão injustificável, como se o universo conspirasse contra você, algo que não tem sentido, e o quanto a lamentação é tóxica, e o quanto ela prejudica quem está ao nosso redor. E eu comecei a pensar, será que eu não reclamo muito? E comecei a me olhar como um espectador, e comecei a ver que sim, reclamava bastante do trânsito. Eu morava numa outra cidade, o trânsito era terrível. Ia no restaurante, tinha uma fila grande, reclamava da fila. Reclamava para sair, reclamava para voltar. E aí comecei a fazer uma análise dos problemas que eu tinha de saúde e de outros problemas, e começou a fazer sentido. Aí eu comecei um despertar vagaroso, mas ocorreu, analisando os meus pensamentos, aquilo que eu estava fazendo, e é um processo que não termina. Porque a cada dia que você vai acordando mais, você vai percebendo mais coisas que podem ser corrigidas. Mas é muito melhor a vida depois desse despertar do que antes. Porque você começa a pôr um sentido na sua existência. Você percebe que realmente você está vivendo, tentando, se esforçando pelo menos, para viver para a vida verdadeira. Para seguir aquilo que o Cristo nos ensinou há tantos milênios. Das questões interiores, da importância de não se preocupar com os elogios, de não se preocupar com o que os outros vão dizer,
Se eu fiz uma ação boa, que ela seja boa mesmo. Se eu estou fazendo uma prece, que ela seja minha, íntima, entre eu e Deus, sem me preocupar em anunciar para os outros o que eu fiz de bom, ou o que eu deixei de fazer, mas sabendo que Deus sabe o que eu fiz. E isso é o que deve contar. Eu devo buscar a aprovação minha e de Deus, em cada ação que eu tenho. E esses dias, há pouco tempo atrás, ocorreu uma situação interessante, esses dias difíceis que todos nós temos. Estava um dia complicado, problemas no serviço, prazos, cobranças, aquele dia assim, era 3 da tarde, já podia acabar o dia, porque estava complicado. A minha esposa me liga, deu um problema no carro, quebrou o limpador de para-brisa, haste, um temporal terrível, ela com meu filho de 9 meses no carro. E eu fiquei pensando, perigoso, como é que ela vai para casa agora desse jeito? E como é que eu vou sair? Estava atendendo cliente, então aquela confusão naquele momento. E aí ela, não, eu consigo dirigir até em casa, conseguiu, chegou em casa. Aí eu paro tudo que está fazendo, adianto tudo para o dia seguinte, para arrumar o carro, pego uma carona, arrumo o carro. E quando eu estou indo com o meu irmão dando a carona para casa, nós conversávamos sobre essas situações do dia a dia e o quanto nós temos que acordar para a realidade que isso acontece e não piorar a situação, não brigar com ninguém, não brigar com a família, não piorar aquilo que já está complicado, manter um clima de prece para poder ter uma lucidez de como resolver o problema. E aí ele me lembrou daquele teatro que teve aqui em Juiz alguns meses, ano passado, do Divaldo Franco, sobre Divaldo, que tem uma frase que dizia assim: não espalhe azedume por onde você anda. E isso é um despertar. Porque acontece situações difíceis toda hora. O mecânico me disse, isso quebra todo instante. Sim, mas agora é eu que quebrou. E aí eu vou piorar a situação, vou espalhar um azedume por uma coisa que acontece com todo mundo, acontece no dia a dia? O quanto que eu despertei para essa realidade também? Será que então quando acontece um problema, todo mundo é culpado? Eu descarrego na esposa, nos filhos? Ou eu já despertei para uma realidade que isso faz parte da vida, vou fazer uma oração para me tranquilizar e vou tentar levar com um bom humor ainda por cima, sem espalhar o azedume por onde eu andar. Porque se eu estou espalhando o azedume, eu estou me comprometendo, eu estou cometendo injustiças diante da lei de Deus, porque eu estou me intoxicando, estou intoxicando o próximo, e isso vai quebrar a lei de justiça, a lei de amor. Eu fiz mal para alguém vai ter o que se queixar de mim, não fui um homem de bem naquele momento, se eu deixei que isso explodisse. Então é muito interessante essas reflexões nós vamos fazendo sobre as pequenas ações do dia a dia e o quanto eu estou refletindo sobre o meu comportamento diante delas. E nós temos por fim o exemplo que nos move bastante, o exemplo do apóstolo Pedro. Pedro foi um dos primeiros que Jesus chamou para o seu apostolado, sempre ao lado do Cristo, sempre defendendo Jesus, não deixava que se aproximassem demais, afastava os outros, sempre numa proteção contra Jesus, para que ninguém prejudicasse o Mestre. E na última ceia, então, pouco antes da crucificação, Jesus está fazendo o anúncio de que ele irá partir. E Pedro, então, incomodado, vendo de novo Jesus falando aquelas palavras de despedida, pergunta, mas afinal, Senhor, para onde que você vai? E aí Jesus diz que Pedro não tem coragem suficiente para seguir Jesus, porque a caminhada é de abnegação profunda, e Pedro ainda não possui a fortaleza moral para seguir Jesus. E aí eu imagino a situação dele, um homem de família patriarcal, um defensor através da violência de Jesus, porque afastava as pessoas, ele sempre muito incomodado com quem chegasse perto, sempre condenando os outros, sempre julgando todo mundo. Quando nós pegarmos as obras de Humberto de Campos, que fala do apóstolo, ele sempre condenou qualquer desvio de qualquer pessoa, sempre julgou os outros que cometiam qualquer erro, e sempre defendendo Jesus assim, através dessas atitudes mais fortes, querendo se mostrar para os outros como o grande discípulo. Naquela atitude, quando Jesus começa a lavar os pés, ele se nega a lavar os pés, ele queria mostrar para os outros
que ele era um bom discípulo, que não ia deixar que Jesus se ajoelhasse e lavasse os pés como um escravo. Eram atitudes exteriores. E aí Jesus vem dizer que não tem coragem. Isso deve ter mexido com ele, deve ter ficado extremamente incomodado. E aí Pedro vai dizer: mas então tu me considera um mau discípulo? Eu daria minha vida por ti, Senhor. Querendo mostrar aos companheiros o quanto ele era bom discípulo. E Jesus vai dizer que eu não te considero mau. Só que hoje, quando o galo cantar, tu vai ter me traído 3 vezes. E aí Pedro, então, mais indignado ainda: então tu me considera um homem mau? Não, Pedro. Você vai ver que o homem do mundo é mais frágil do que perverso. E quando ocorre a prisão de Jesus, o que Pedro faz? Pega uma espada e ataca o soldado, achando que uma ação violenta é defender Jesus. Quando Jesus nunca praticou violência em todo o seu apostolado. Mas Pedro ainda achava que essas atitudes eram defender Jesus. Jesus o repreende, diz para guardar a espada. E então depois ocorre a prisão de Jesus, todos os discípulos se dispersam, João e Pedro ficam em volta, um tanto quanto escondidos. Os dois têm uma conversa e decide-se então que João irá a Betânia avisar Maria do que aconteceu, e Pedro vai tentar alguma forma de libertar Jesus. Mas logo ele percebe que vai ser muito difícil, porque Caifás, quando prende Jesus, faz um clima de festa, aproveitando a festa da Páscoa, uniu a prisão de Jesus com a festa da Páscoa. Então ele abre os portões da sua casa, todo mundo entra, todo mundo está falando muito mal de Jesus e dos apóstolos. Dizem que são ladrões, que são bruxos. Então Pedro percebe a hostilidade que ele teria que lidar se tentasse qualquer movimento para libertar Jesus. Então quando ele entra nos portões de Caifás, alguém pergunta: veio salvar o teu mestre? Ele diz: não, que mestre? E ele achou, tentando convencer-se a si mesmo que foi uma boa atitude, que se ele for preso, como é que ele vai salvar Jesus? Dali a pouco, quando os soldados vêm e apontam para Pedro: foi esse que nos atacou lá no horto. E Pedro diz: não, isso não seria possível. Começa a ficar mais amargo, mais preocupado, o tempo vai passando, até que então, quase no fim da noite, alguém pergunta: então tu é um dos que andava com Jesus? E ele diz que não era eu. E o galo canta. E quando o galo canta, ele volta-se para as grades, onde Jesus está olhando serenamente para ele. E aí ele sai dos portões chorando, e ali estava aquele homem patriarcal, que sempre foi rigoroso com os erros dos outros, chorando como uma criança diante dos próprios equívocos. E aí ele percebeu por que às vezes os outros também erravam tanto. Porque ele descobriu a fragilidade, que às vezes os nossos erros não são por maldade, mas porque o homem do mundo é mais frágil do que perverso. Porque falta ao homem do mundo o senso moral. Falta ao homem do mundo o despertar para a realidade espiritual, e por isso então nós cometemos esses quantos equívocos, essas injustiças. E ali Pedro então despertou, 3 anos ao lado de Jesus, e ele não havia internalizado nada, porque ainda achava que eram as ações exteriores, que ainda era o falar que ele era bom, o agir com violência que ia se defender Jesus, quando defender Jesus é a reforma íntima, é o convite para melhorar-se, é o convite para o perdão, para a misericórdia, para a justiça e para a caridade. Esse é o defender, esse é o que Jesus queria que os seus discípulos fizessem. E quem sabe por isso que ele escolheu justo aqueles homens, para mostrar para nós que é possível essa transformação. Que é possível, assim como Pedro, porque no momento em que ele descobre seus equívocos, ele continuou seguindo Jesus. Agarrou-se à sua humildade e reergueu-se e começou a trabalhar na sua melhoria, na sua melhora pessoal. Ergueu a casa do caminho, auxiliando a todos. E nós vamos ler nessa magnífica obra Paulo Estevão. Esse trecho do Pedro está no livro Boa Nova de Humberto de Campos. Lá no livro Paulo Estevão, nós vamos ver o quanto Pedro raciocina sobre cada ação, o quanto ele analisa como é que ele agiria se ele também não fez equivocado. E quando alguém diz que a pessoa errou, ele lembra: mas eu também errei, eu também tenho os meus problemas,
Eu também luto contra as minhas imperfeições. Isso traz uma benevolência, traz uma justiça, uma caridade com o próximo e traz um melhoramento pessoal. E nós seremos cada vez mais felizes com nós mesmos quando nós despertarmos para essa realidade e alterarmos a nossa vivência, tentando a cada dia ser melhor do que o dia anterior. E mesmo que ninguém veja, mesmo que ninguém perceba que eu mudei, eu sei que eu estou mudando e eu estou me sentindo melhor comigo mesmo. É o que diz o último livro da codificação espírita, Gênese. São chegados os tempos de uma nova revolução, mas agora é uma revolução moral. Nós sempre buscamos o bem-estar material, mas chegou a hora de nós despertarmos e buscarmos o bem-estar moral, que é o que vai fazer com que reine a caridade entre os homens, que vai fazer com que o mundo se torne um lugar melhor. Então, quanto mais antes eu tiver esse meu tempo de despertar, eu acordar para a realidade e começar a analisar as minhas ações e tentar ser uma pessoa melhor, eu serei cada dia mais feliz e ainda ajudo aqueles que estão ao meu redor, dando bons exemplos aos meus filhos, aos meus parentes, àqueles que convivem comigo. Seriam estas as nossas reflexões da noite. Eu agradeço muito a atenção e a paciência de todos. E nós podemos nos preparar então para o momento do nosso passe. Queridos irmãos, aproveitamos a redução da luz, mentalizando Jesus, nosso Mestre, nosso modelo de guia, também sentindo um pouco o frescor da chuva, que acalma o calor, ameniza essa sensação e tranquiliza os nossos pensamentos e os nossos sentimentos. Vamos aproveitar esse momento tão especial, pois sabemos que somos atendidos em todos os lugares quando elevarmos o nosso pensamento em prece. E agora aproveitemos esta música suave e elevemos o nosso pensamento ao Pai, sentindo a sua presença amiga, auxiliando o nosso corpo físico, nosso espírito, pedindo a Ele a coragem, a força, a fé para continuarmos a nossa trajetória, para que consigamos modificar as coisas possíveis e para aceitarmos também aquilo que ainda não é possível modificar, e que na medida do possível possamos ir nos aprimorando, nos melhorando, e na medida em que nós nos melhoramos, também vamos melhorando aqueles que conosco convivem, pois sabemos que a nossa evolução também auxilia aqueles que conosco estão. Possamos continuar assim, com essa sensação de paz, de serenidade, de auxílio recebido, esperando o segundo momento de paz, que é este momento em que possamos, também em pensamento, auxiliar aos irmãos que necessitam. Agora que nos encontramos serenos,
enraizados no nosso íntimo. Vamos agradecer ao Senhor da vida, a esta energia amorosa que une a todas as criaturas, e elevar o nosso pensamento às construções positivas de paz, de equilíbrio, de fé, de coragem, e rogar ao Senhor, nosso querido Mestre Jesus, que nós nos habilitamos a trabalharmos, a sermos tarefeiros da sua proposta renovadora de amor, de solidariedade, de benevolência entre todos os irmãos que habitam esta escola terrena. Não nos faça indiferentes, Senhor, diante de tanta dificuldade, de tanta aflição que presenciamos no nosso dia a dia, na nossa comunidade, no nosso bairro. Nos torna trabalhadores da sua seara, desta sua proposta de união, de assistência entre todos os irmãos, que possamos nós atender e estender a mão amiga a todos aqueles que passam por dificuldades, ao sorriso fraterno, ao abraço carinhoso àqueles que passam pelas enfermidades, pelas depressões, aqueles irmãos também que se encontram no cárcere. Vamos tratá-los com amor, com carinho. Vamos extinguir num futuro próximo a criminalidade, mas não o criminoso. O criminoso precisa de educação, de carinho, de amor. Queremos também fazer o agradecimento de hoje ao nosso irmão Pablo, que nos trouxe as suas reflexões, que ele possa, em conjunto com os seus familiares, manter-se perseverante nesta doutrina de amor, de luz, de esclarecimento de todos nós. Obrigado pela presença de todos e que possamos, a cada dia que passa, nos esforçarmos para nos melhorarmos a nós mesmos. Muito obrigado, que todos retornem em paz em seus lares e que assim seja.